السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, caros irmãos, não temos como falar de outro assunto fora a Palestina, visto que os nossos irmãos que proferiram La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah estão a ser atacados de forma mais macabra, de forma mais feia, que nós nunca vimos, nunca presenciamos, e apenas ouvimos falar que houveram povos que sofreram esses massacres. Portanto, é dever de cada um de nós ponderar e meditar e suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para afastar esta calamidade desses nossos irmãos. O que conforta o nosso coração é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Innal arda lillah. Este planeta Terra pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-mudabbiru al-mutasarrif. Allah subhanahu wa ta'ala é que controla. Este planeta é controlado somente por Allah subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillah. Portanto, não podemos ficar assustados com a tecnologia, com o míssil, com o armamento. Tudo isso não pode intimidar a nós como muçulmanos, porque nós temos em nosso coração estampado Innal arda lillah, que a terra pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Yurithuha man yasha'u min ibadi. E Allah subhanahu wa ta'ala dá esta terra a quem Ele quer de seus servos. E terminou o ayah dizendo وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. E o bom fim é sempre para os crentes. Esta é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles podem sair vitoriosos, mas será uma vitória temporária. A vitória contínua e eterna é para os verdadeiros crentes, e esta é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem lê o Corão, não olha para esta situação com estranheza. Nós acompanhamos os mídias todos a conspirarem contra os injustos ou contra os injustiçados a favor dos injustos. E todos nós levantamos: como é possível? A ONU não faz nada ou não consegue fazer nada. O Conselho de Segurança, todo ele, ou a maioria deles, votaram contra o cessar-fogo. Nós perguntamos: estamos no século XXI ou ainda estamos a viver aqueles massacres que apenas lemos na história? Mas, conforme eu disse, Allah subhanahu wa ta'ala já havia descrito para nós este panorama no Corão, no Suratul Ukhdud. Todos nós recitamos Suratul Ukhdud. É um capítulo que se encontra no Juz Amma, que muitos de nós provavelmente memorizou. Qutila ashabul Ukhdud. Allah subhanahu wa ta'ala diz que os companheiros da trincheira foram mortos. Foi um povo que viveu depois da vinda de Isa alayhi salatu wassalam, no tempo do rei Yusuf Dhi Nawaz, que vivia em Najran. Portanto, dizia eu que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu para nós este panorama que estamos a viver. No Suratul Ukhdud, Qutila ashabul Ukhdud, que os companheiros da trincheira foram eles
mortos brutalmente no tempo do rei Yusuf bin Nawaz, que governava a área de Najran. Tinha consigo um feiticeiro que intimidava a população toda, até que quando envelheceu, com a permissão do rei, tomou junto de si um jovem, no sentido de ensinar a feitiçaria. E aquele jovem saía da sua casa sempre ao encontro do feiticeiro, até que num belo dia, durante o trajeto, o jovem caiu num buraco e não conseguia sair. E veio lá um monge, uma pessoa que adorava Allah subhanahu wa ta'ala, e disse para ele: se você diz que conhece a feitiçaria, então saia sozinho. Até que aquele jovem disse que eu não consigo, e foi ajudado. Portanto, este monge foi ensinando a este jovem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, a verdadeira religião de Isa alayhi salatu wassalam, a ni'budullah, que adorai exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o jovem aprendia com o monge e também aprendia com o feiticeiro. Até que havia um animal que incomodava a sociedade. Dizem que tratava-se de um leão. Portanto, aquele jovem pegou numa pedra e disse: oh Allah, se o ensinamento do feiticeiro é mais querido por si, ahabba ilayka wa arda ilayka, então através desta pedra mate este animal. Atirou a pedra e nada aconteceu. Em seguida pegou outra pedra e disse: oh Allah, se os ensinamentos do monge ahabba ilayka wa arda são mais queridos por ti, então através desta pedra mate este animal. Atirou a pedra e o animal caiu morto. Portanto, as pessoas começaram a rodear aquele jovem. Até o próprio ministro do rei, que era cego, veio ao encontro do jovem e pediu para ver: eu quero ter visão. E com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, ele passou a ver. Portanto, o rei perguntou ao seu ministro: já consegues ver? Ele disse: sim, já consigo ver, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O rei disse: referes a mim? Ele disse: não, refiro-me ao seu Senhor e o Senhor de toda a humanidade. O rei ficou bastante zangado com aquela resposta e pediu e ordenou que ele guiasse até a pessoa que fazia este trabalho. Portanto, foi indicado que é o jovem que havia aprendido a feitiçaria. Como conspiração, o rei ordenou que este jovem fosse levado até uma montanha. Quando chegasse ao topo, deixassem ele cair. Quando chegaram no topo da montanha, ele disse: oh Allah, salva-me da forma que achares melhor. Portanto, todos caíram e o jovem voltou até o rei, não fugiu. O rei perguntou: como é que chegaste? Disse: com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. As tropas todas morreram. Foi pego novamente o jovem numa canoa. O rei disse: quando chegarem no meio do mar, atirem o jovem. Quando chegaram no meio do mar, o jovem suplicou: oh Allah, salva-me da melhor forma. Todos caíram afogados. O jovem voltou até o rei e disse que tu só conseguirás tirar a minha vida com uma condição. Na multidão, deve estar na multidão, na frente da sociedade toda, e quando atirares a flecha, deves atirar para o meu coração, dizendo: Bismillah Rabbil Ghulam, em nome de Allah, o Senhor deste jovem. E assim o rei fez. O rei assim fez, atirou a flecha, dizendo Bismillah. Ele que dizia ser Allah, não conseguia matar o jovem, seguiu a instrução dizendo Bismillah Rabbil Ghulam, em nome de Allah, o Senhor deste jovem. E o jovem caiu morto. A sociedade toda assistia àquele panorama. E todos eles
disseram Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. O jovem queria chegar até este ponto, de ensinar à sociedade toda que o único merecedor de adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o rei ordenou que fossem feitas trincheiras, covas, em outras palavras, e colocou toda a população naquela cova. Todos aqueles que disseram Ashhadu an la ilaha illallah foram colocados naquela cova. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala descreve para nós Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud, de fogo, foi incendiada. Hoje nós ouvimos bombas, armas, mas sucedeu no passado que incendiaram. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. E eles estavam lá presentes, a assistirem os crentes a serem mortos, a morrerem. Como todos nós hoje estamos a fazer, apenas assistimos. Apenas assistimos e não temos como fazer nada, senão suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, aquela guerra que está a suceder na Palestina, muitos dizem que é por causa de terra, mas terra é consequência. O principal motivo daquela guerra é a crença. É a crença. E é por isso que o próprio primeiro-ministro, quando convocou os outros judeus, o que diz? Que vai se concretizar a profecia de Isaías. Quer dizer, eles lutam para defender a sua crença. Aquela é uma guerra de crenças. Porque se fosse terra, não poderia vir um curdo, Salahuddin al-Ayyubi, e conquistar Al-Quds. Não poderia vir um turco do Império Otomano para conquistar Al-Quds. Isso indica que não é mera terra. Aquele é um símbolo de Islã. Al-Quds é um símbolo do Islã. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah diz que nós abençoamos aquele espaço aproximadamente a 15 hectares. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا. Allah subhanahu wa ta'ala sempre que fala de Al-Quds usa este termo Barakna, que nós abençoamos aquela terra. Portanto, nós que estamos cá, distantes, aquela situação não pode ser indiferente. É assunto deles e nós não entramos. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia a partir do momento que eles proferiram La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A dor deles passa a ser a nossa dor. A felicidade deles passa a ser a nossa felicidade. E cada um de nós deve tentar mudar esta situação de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Aquele que tem seguidores, e não precisa ter muitos seguidores, porque os falsos estão a fazer o seu trabalho no mídia. No Facebook, no YouTube, existem canais específicos apenas para defender o Estado de Israel. Injusto. Onde estamos nós, muçulmanos? Para nós passa de forma indiferente. Portanto, vamos bombardear. Não temos armas, não temos mísseis, mas temos as redes sociais que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para cada um de nós. Ninguém pode dizer que, olha, eu não tenho celular. Todos aqui, com a graça de Allah, temos um celular. Podemos repassar a injustiça e nós conseguimos ver que o povo todo da Inglaterra, Estados Unidos, todos eles estão com o povo da Palestina.
Todos eles. Por causa da mídia. Este é o primeiro passo. O segundo passo, du'a. Não podemos só falar du'a. Temos que intensificar. Sexta-feira, é provável que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso du'a. Vamos intensificar o du'a. Sexta-feira, tahajjud, dar caridade, rogando a Allah subhanahu wa ta'ala para atenuar, porque muitos de nós não têm noção do que está a acontecer. Não tem noção. Existem pessoas que perderam toda a família. Tem um pai que perdeu os seus 3 filhos num único ataque. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu dinheiro. Não precisa ser muito. Temos essas campanhas que estão a correr. Vamos contribuir. Não vamos esperar do outro contribuir. Todos nós, pode tirar, só cá, neste andar, se cada um de nós tirar 100 meticais, teremos uns 10 ou 15 mil meticais. Imagina com este seu 100 meticais, for comprado um algodão que serviu para limpar o sangue de uma criança. No dia do juízo final, quando você precisar de boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala dirá que, olha, ó meu servo, entra no paraíso por causa daquele algodão que foi comprado. Por causa daquela agulha que foi comprada com o seu dinheiro. Você pode não ter acesso hoje. O que foi feito com o seu dinheiro. Mas estará lá para ajudar. Para comprar algodão, para comprar um sumo. Estaremos nós a fazer a nossa parte. Porque eu tenho dito que quando nós não ajudamos, prestem atenção, quando nós não ajudamos aos injustiçados, dizendo que, olha, é assunto deles, Allah subhanahu wa ta'ala, e atenção que esta é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fará com que a injustiça caia na nossa casa, e depois você vai levantar, onde estão as pessoas? E você onde estava? Quando as pessoas estavam a ser injustiçadas, você dizia que não é meu assunto, é assunto deles. Então Allah fará cair uma injustiça no seu país, na sua sociedade, na sua casa, e não terás ninguém para socorrer. É a tradição de Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudanu. Da mesma forma que tu lidas com as pessoas, é da forma como Allah subhanahu wa ta'ala lidará consigo. Portanto, caros irmãos, eu não gostaria que pairasse em nós muita frieza quando trata-se deste assunto. Eu noto que muitos estão frios e nós não precisamos desta frieza. Não precisamos de violência, mas precisamos de pessoas que fazem a sua parte de acordo com a capacidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude aquele povo, que remova todas as dificuldades. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.